Eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Existe um jogo, um único jogo, que me marcou de uma forma que nenhum outro conseguiu. E não era só mais um joguinho qualquer. Não era só um mapa aleatório do Roblox. Era um mundo inteiro que eu visitava todas as manhãs, quando eu tinha apenas 6 ou 7 anos. E aí eu visitava esse mundo não na minha casa, mas na casa da minha avó. Imagina só, quando ela estava lá cuidando da casa, eu estava lá mergulhando no universo de batalhas, aventuras e criaturas mágicas. Esse jogo era o mapa Pokémon Brick Bronze do Roblox. E acredite, a minha história com ele é tão absurda, tão inacreditável, que eu duvido que você consiga imaginar o que eu passei. A primeira escolha que eu tinha que fazer era qual Pokémon inicial pegar, e eu nunca tive dúvida. A minha escolha era sempre a mesma, Frog. Eu não sei explicar exatamente o porquê. Talvez pelo design, talvez pela forma que ele evoluía, mas eu me sentia conectado a ele. Era como se o Frog fosse meu verdadeiro parceiro. Eu olhava para os outros iniciais e simplesmente ignorava. Não era uma questão de estratégia, era uma questão de coração. Na minha cabeça de criança não existia outra opção. E adivinha, eu fiz essa escolha mais de 70 vezes durante a minha infância. Mas calma, já chego nessa parte. Eu não jogava como uma criança normal. Eu jogava como se estivesse preso a uma regra invisível. Eu não podia passar de uma rota sem treinar até o limite. Eu não podia avançar sem capturar todos os Pokémon que apareciam ali. Eu não podia continuar sem enfrentar todos os treinadores, sem explorar cada cantinho. Era como se eu tivesse uma missão secreta, zerar cada bioma antes de seguir em frente. Isso fazia com que minha jornada fosse lenta, mas pra mim era a única maneira correta de jogar. Era um ritual, era o meu jeito de viver naquele mundo. E então vinha a parte mais dolorosa. Toda manhã, depois de explorar, treinar e batalhar, eu fazia o que qualquer jogador faria. Eu salvava, eu desligava o celular da minha avó satisfeito, imaginando a aventura que continuaria no dia seguinte. Mas quando eu voltava, eu sempre tinha sumido, tudo tinha desaparecido. O Frog voltava para o nível 6, Pokémons capturados foram apagados. As batalhas vencidas é como se nunca tivessem acontecido. Era como se o jogo me obrigasse a começar de novo. E aí vem a parte mais maluca. Ao invés de desistir, eu simplesmente aceitava. Eu clicava em novo jogo e escolhia o Frog mais uma vez, repetia tudo. Eu comecei a jogar dezenas de vezes. Cada vez como a primeira vez. Eu sabia que ia perder de novo, mas mesmo assim eu jogava. Eu nunca passei da segunda região, eu nunca conheci a história completa do jogo. Mas eu devo ter feito aquele tutorial mais de 70 vezes. Pensa comigo, quantas pessoas têm paciência de jogar o mesmo começo dezenas de vezes? Pois é, eu tinha. E não porque eu era obrigado, mas porque cada repetição era uma nova memória, uma nova manhã no quarto da minha avó jogando. Era como assistir ao mesmo desenho favorito, episódio por episódio, e nunca enjoar. Era como ver um loop infinito, mas um loop feliz. Mas um dia tudo mudou, porque o Brick Bronze desapareceu. A Nintendo descobriu, e por causa de direitos autorais, o Roblox foi obrigado a banir o jogo. De repente, aquele mundo mágico que eu visitava quase todo dia, simplesmente não existia mais. Foi como perder um amigo de infância, um amigo que você pensava que estaria sempre lá. E o pior, até hoje, se você tentar jogar, vai encontrar versões alternativas. Pessoas tentam recriar um mapa e repostar o jogo, mas quase sempre em questão de uma semana, o Roblox tira do ar de novo. É um ciclo sem fim. Mas calma, nem tudo está perdido. Os criadores originais não desistiram, eles não queriam deixar esse legado morrer. Então eles criaram um novo jogo inspirado no Pokémon Brick Bronze. Trocaram nomes, adaptaram o mapa, mudaram detalhes, mas a essência continua lá. A sensação de explorar, batalhar e se perder naquele mundo continua vivo. Isso mostra o poder desse jogo. Ele não era só um mapa, ele era uma comunidade, uma memória coletiva. E cada pessoa que jogou Pokémon Brick Bronze no Roblox carrega esse pedacinho da infância com ela. Até hoje, o Pokémon Brick Bronze não foi só um jogo para mim. Ele foi parte da minha infância, parte da minha rotina, parte de quem eu sou. Mesmo sem nunca sair da segunda região, eu vi algumas das melhores manhãs da minha vida. Era eu, meu Frog, o quarto da minha avó. No fim das contas, eu acho que é isso que importa no jogo. Mas não precisa durar para sempre. Não precisa ser zerado até o final. O que importa são as memórias que a gente guarda. E eu vou guardar Pokémon Brick Bronze comigo para sempre. Mas agora eu quero saber qual foi o jogo que marcou a sua infância no Roblox. Deixa aqui nos comentários, porque eu vou ler todos. E se você curtiu essa história, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar contando essas memórias. Se inscreve para não perder as próximas narrativas. E ativa o sininho, porque aqui no canal tem vídeo novo toda semana. E não esquece, toda quarta e sexta, 6 horas da tarde, tem live aqui no canal jogando junto com vocês. Clica no card aqui em cima para ver outras histórias nostálgicas do Roblox. E bora continuar essa viagem no tempo juntos. Adiós!